essa parte inicial do nosso culto. E eu me lembro o primeiro dia que a gente veio, a gente recebeu, Deus nos deu uma oferta para que a gente pudesse ter esse lugar. E aí a gente estava procurando e de repente apareceu uma oportunidade aqui. Mas antes de aparecer a oportunidade nesse lugar, quando a gente tinha a possibilidade da oferta para poder comprar o lugar, qualquer lugar que fosse, houve uma conversa que nós só faria sentido construir uma igreja se a gente tivesse um lugar onde não fosse simplesmente um lugar como a gente estava vivendo até então, abrindo aos domingos, fazendo um culto, depois fecha, depois um culto de oração no meio de semana, depois fecha, ou seja, a igreja ficava mais tempo fechada do que aberta. Se fosse para construir uma igreja, fazer um investimento desse tipo, que a igreja cumprisse aquilo para o qual ela foi chamada, que a igreja fosse canal da providência de Deus sobre todas as pessoas, usando tudo aquilo que Deus tem nos dado como capacitação profissional, como recursos materiais, o que quer que seja, para abençoar a vida de pessoas, que a igreja fosse um lugar onde as pessoas pudessem entender quando necessário que elas poderiam contar com socorro emocional, espiritual e até material durante todo o tempo. Não sendo assim, não havia sentido. E aí, quando a gente decidiu que realmente ia orar a Deus para que nos conduzisse por esse caminho, apareceu esse lugar, que ele cumpria os nossos propósitos, porque era grande, a gente poderia fazer, e vamos fazer, se Deus quiser, o campo de futebol lá no fundo para as crianças. Mas é interessante porque quando a gente veio aqui ver, eu entendi da maneira como eu sou, porque eu sou uma pessoa muito pragmática nas coisas, assim, eu não podia dizer, não, Deus mostrou pra gente que é aquele lugar, não, atendia as nossas necessidades, a condição comercial era favorável. Mas agora pensando em todas as coisas, eu fico me lembrando de depois que tudo aconteceu, e alguns até, acho que de repente se fosse em outro lugar era melhor, né? Mas o dia que a gente foi passar a escritura, e o senhor que era o proprietário desse lugar aqui, era um senhor muito simples, foi lá no cartório de chinelo de dedo, e quando ele soube que ia ser uma igreja aqui, a felicidade dele foi tremenda. Ele deu um abraço na gente assim, enorme, porque ia ser construída uma igreja aqui no lugar que ele estava vendendo. E depois disso, cada vez que eu vinha aqui, eu começava a olhar em volta, e eu comecei a olhar o bairro no fundo, comecei a olhar o bairro na frente, comecei a ver todas as coisas, e eu comecei a sentir em mim o seguinte: Deus está nessa. Ele tem um propósito para esse lugar, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho. Mas antes eu queria orar para que Deus pudesse nos abençoar e a gente pudesse estar pensando um pouco mais sobre isso, sobre se Deus está nessa, como? Dona Lourdes chegou, que bom. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa manhã, especial na nossa vida, de cada um aqui pessoalmente, mas especial na vida dessa igreja, por uma nova fase que nós começamos. Acho que tudo que aconteceu hoje é um cuidado do Senhor com cada um de nós que está mais envolvido à frente de todo esse projeto, de dizer para nós que o Senhor tem realmente algo a fazer através de nós nesse lugar. Senhor, que nessa manhã aqui de domingo a gente possa meditar na Sua palavra, entendendo um pouco mais da Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, e qual a importância dessa presença do Senhor conosco. Se o Senhor não estiver presente em nós, através de nós, em nosso meio, nada vai acontecer aqui, Senhor. Se tudo for pela nossa força, pela nossa vontade, nós vamos conseguir muito pouco. Mas se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos tudo aquilo que o Senhor já tem determinado. Senhor, nos conduza na meditação da palavra dessa manhã, dando sabedoria, dando entendimento e nos dando paz com todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Por isso,
se a gente entende que Deus está nessa, eu queria perguntar uma coisa para você responder para mim. Deus está presente nesse lugar aqui hoje? Eu acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Eu não esperava, talvez, de vocês uma resposta diferente, porque se você crê em Deus e se você está aqui, independente de como é a sua fé, mas se você está aqui, você crê em Deus. E se você crê em Deus, um dos atributos de Deus que todo mundo crê é que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. E se você, além de crer em Deus, você tem o hábito da leitura bíblica, talvez você já tenha ouvido, já tenha lido o Salmo 139, em que Davi conta da presença de Deus na vida dele desde que ele foi gerado, mas ele afirma que Deus é presente em todos os lugares. Se você olhar na sua Bíblia, no Salmo 139, do versículo 7 até o versículo 10, você vai encontrar assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, quando a gente responde, eu pergunto para vocês: Deus está presente nesse lugar? Você responde que sim. Você está respondendo, talvez, sem pensar muito, de uma forma até automática. Agora eu queria te perguntar uma coisa: você sente a presença de Deus nesse lugar? Amém. Amém. Se você sente a presença, se você está sentindo a presença de Deus nesse lugar, é muito importante para todos nós, mas isso é algo que, para a gente poder responder, a gente precisa, com responsabilidade, a gente precisa realmente sondar o nosso coração. E se você ainda não respondeu, eu queria te perguntar uma coisa: você tem sentido a presença de Deus na sua própria vida? Porque nós temos uma história de vida cristã, todos nós aqui temos uma história de vida cristã cheia de altos e baixos, cheia de momentos em que a gente estava todo animado, cheia de momentos em que a gente estava desanimado, mas você, neste momento, você tem sentido a presença de Deus com você, em você, agindo através de você? E aí eu não estou perguntando algo racional para você dizer assim: não, eu creio que pela Bíblia, pela palavra de Deus, como foi dito aqui, se eu creio em Cristo como meu Salvador e Senhor, eu tenho um Espírito que habita em mim e, portanto, eu sinto Deus presente na minha vida. Mas você tem sentido a presença real de Deus na sua vida, a presença de Deus agindo na sua vida? Ou você tem vivido uma fé talvez morna, em que você não sente isso, não tem sentido isso? Essa doutrina bíblica da presença de Deus, não simplesmente de Deus estar presente em todos os lugares, é uma das mais importantes em toda a Escritura. Se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ler a respeito da doutrina da presença de Deus. A presença de Deus, não simplesmente dele estar em todos os lugares, mas a presença de Deus e o poder de Deus agindo através da sua presença em nosso meio. E é isso que eu gostaria que a gente tivesse nesse lugar. A presença de Deus na nossa vida perceptível por todos aqueles que aqui estiverem. A presença de Deus perceptível na minha vida e na sua vida. Porque, como foi dito aqui, essa igreja não é constituída de paredes, ela é constituída de vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa doutrina bíblica, se você, e agora eu vou ler com você alguns textos que são importantes, se você ler a Bíblia lá no começo, lá no Gênesis, você vai ver no capítulo 1 e capítulo 2, mesmo às vezes não tendo uma descrição tão enfática disso, mas você percebe Deus criando todas as coisas e Deus se movendo em todas as coisas junto com a sua criação. E você vê Deus e o homem se relacionando muito proximamente, a presença de Deus na vida deles. Aí acontece algo no capítulo 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Em que, no capítulo 3, você sabe muito bem,
Depois de toda a obra criada, depois do autor bíblico ter descrito toda a criação e o relacionamento de Deus com o homem e a mulher, você vê no capítulo 3, versículo 8, depois de ter acontecido aquele momento do pecado, você vê no versículo 8 descrito assim, eu estou lendo de Nova Versão Internacional: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ora, o homem e a mulher criados aqui sabiam muito mais da presença de Deus em todos os lugares do que eu e você. Eles viveram isso, eles sabiam que não podiam se esconder de Deus. Então, quando diz que eles esconderam-se da presença de Deus, é uma referência aqui àquilo que o pecado fez. O pecado, ele não é simplesmente um ato de desobediência. O pecado não foi simplesmente uma desobediência. O pecado não é simplesmente a nossa carne que tem uma inclinação para o errado, para fazer as coisas erradas. O pecado é o distanciamento da presença de Deus. Todo aquele que vive sem um relacionamento com Deus vive distante. E o nosso pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. O homem se escondendo da presença de Deus, é isso que está aqui, o grande efeito do pecado. Talvez você possa ter experimentado isso na sua vida em algum momento. Talvez você tenha vivido momentos na sua caminhada cristã em que você não estava bem com Deus, e você usa essa expressão, e o não estar bem com Deus significa muitas vezes o pecado presente na sua vida. Você vivendo uma situação constante de pecado e você sente um afastamento de Deus, um esfriamento da sua fé. Mas depois que existe essa narrativa aqui da criação, a gente começa a ver tudo o que é descrito nas Escrituras a respeito do relacionamento de Deus com a sua criação, especialmente o homem. E se a gente lendo Gênesis, a gente consegue enxergar que a criação que Deus fez aqui é como se fosse a criação de um templo, onde a sua presença era constante, a gente vai ver a partir de Êxodo em diante, uma descrição bíblica do tabernáculo e do templo sempre presentes, onde a presença de Deus era real na vida do povo, no meio do povo. Quando a gente lê tudo o que é dito a respeito do tabernáculo, desde da ordem de Deus e como ele deveria ser construído, a gente sabe que o tabernáculo era, na verdade, a habitação de Deus no meio do seu povo. E isso todos eles sabiam e todos eles viviam em torno tanto do templo, no tabernáculo primeiro, depois do templo. E você vai lendo depois nos profetas e tudo aquilo que você lê, você começa a encontrar sempre a repetição de uma frase que eu vou ler aqui para você em Levítico 26, 12, mas você poderia ler isso em vários outros lugares, que é o resumo de tudo aquilo, de todas as promessas de Deus feita ao seu povo. Em Levítico 26, 12, diz assim: andarei ou habitarei, seria uma outra tradução para essa palavra, entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O pastor Manuel leu um texto de Jeremias hoje aqui que falou a mesma coisa. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E Deus repete isso várias vezes. Como Deus poderia habitar no meio deles já estando presente, uma vez que Deus é presente em todos os lugares? Com isso você consegue entender que Deus é presente em todos os lugares, mas não da mesma forma. Não existe nada que aconteça em todo o universo que fuja ao conhecimento de um Deus onipresente. Mas Ele não está presente da mesma maneira em todos os lugares. Quando houve a construção do tabernáculo, isso ficou muito claro para o povo, porque o tabernáculo era o centro da presença de Deus no meio deles.
E era interessante porque no centro do tabernáculo havia um lugar, que era o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde a presença de Deus era sentida, onde a presença de Deus era real. E ali, quanto mais próximo daquele centro, mais santo era o lugar. Quanto mais distante daquele centro, menos santo era aquele lugar. Por isso que muitas vezes, quando havia pecado no meio do povo, o tabernáculo era tirado do centro do convívio das pessoas. Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais santificada é a nossa vida. E a gente depois, em muitos momentos, a gente vai continuar lendo e a gente vê nos Salmos algo muito importante que o autor bíblico nos deixa: o desejo do salmista da presença de Deus. Essa presença, então, não é uma presença simplesmente de Deus presente, é uma presença do poder de Deus na nossa própria vida. É isso que o salmista nos traz. E a gente vai lendo a Bíblia, a gente chega em Mateus capítulo 1, versículo 23, um texto muito conhecido de todos nós, aonde vem uma palavra de Deus dizendo: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tudo aquilo que a gente vem lendo nas Escrituras desde o Gênesis se concretiza em Jesus, que é Deus presente no meio do seu povo. E Deus presente no meio como verbo encarnado é o que a gente lê nas Escrituras. O verbo encarnado que entregou a sua própria vida como pagamento de resgate daquele pecado que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3. Se em Gênesis capítulo 3 o homem passou a se esconder da presença de Deus, o Deus presente no nosso meio através de Cristo veio até nós para poder nos reconectar com Ele mesmo, através daquele sacrifício que Ele fez. E Ele fez aquele sacrifício e depois de ter cumprido a sua missão, Ele declara em Mateus capítulo 28, ao nos enviar por todo o mundo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus através da sua igreja até a consumação dos séculos. Mas antes ainda desse sacrifício, Jesus, quando estava reunido com seus apóstolos, seus discípulos, e sabendo de tudo o que aconteceu, os instruindo a respeito disso, ele ainda disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 em diante: mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Confortando os seus seguidores, Jesus diz o seguinte: eu vou, mas eu enviarei outro, e esse outro é o Espírito que habita em todo aquele que crê. Por isso, a presença de Deus em nós é a presença do Espírito em todo aquele que crê. É por isso que Paulo diz que nós somos templo de Deus, porque é um templo da habitação do Espírito, nós, templo do Espírito Santo. E tudo isso vai continuar até que a gente chegue ao final de tudo. E dentro da revelação que Jesus disse que o Espírito revelaria, em Apocalipse capítulo 21, você vê a partir do versículo 3, dito assim, Apocalipse 21, do 3 em diante: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A revelação aqui dada a João é que no final de todas as coisas, bem no finalzinho do Apocalipse, está dizendo que Deus estaria conosco para sempre. Esse é o objetivo da vida de todos nós. Se você é crente de fato, se você realmente se converteu a Cristo e você tem vivido uma vida cristã, independente dos seus altos e baixos, há algo em você que habita, alguém habita em você, esse alguém é o Espírito.
E esse Espírito Santo de Deus, ele vem te transformando para que você seja cada vez mais semelhante àquilo que Deus quer para você, semelhante ao seu Filho. Nós nunca seremos iguais, mas nós somos transformados. E no final de todas as coisas, tudo será transformado, que é a mensagem do Apocalipse. E quando tudo for transformado, nós estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Essa é a esperança de todo aquele que crê. Toda a teologia bíblica sobre a presença de Deus deveria então levar a mim e a você a refletir de que o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é estar presente em nós. Não simplesmente como uma presença porque está presente, mas com uma presença refletida em nós e através de nós. Uma presença percebida na minha vida e na sua vida. E se ela for percebida na minha vida e na sua vida, ela será percebida na igreja. Porque a igreja não são paredes, são pessoas. Se nós viemos aqui para esse bairro, começando hoje o nosso primeiro culto aqui, e cada um de vocês tem em você algo que Deus tem te falado, de que Ele tem algo a fazer nesse lugar através dessa igreja, Ele vai fazer através das nossas vidas. Não é através de paredes, não é pela localização, não é por nada. É pela vida de cada um de nós. Então, a presença de Deus, a presença do poder de Deus em nós, precisa ser percebida para que ela possa fazer alguma diferença. Sem a presença do poder de Deus em nosso meio, nós cantamos louvores, mas nós não fazemos diferença com esses louvores. Sem a presença poderosa de Deus através das nossas vidas, nós pregamos a palavra, mas essa palavra não encontra lugar no coração de quem ouve. Sem a presença poderosa de Deus, nós construímos tudo isso aqui e vai ser simplesmente uma construção que não gerará transformação de vidas, como o Gustavo falou aqui durante o louvor. A presença de Deus, ela é muito importante. Não simplesmente o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, mas a presença real dele nas nossas vidas. E depois de pensar sobre isso, eu queria te perguntar de novo, Deus está presente nesse lugar? Você sente a presença de Deus nesse lugar? Qual que é a condição da presença de Deus em nós? E esse é o segundo ponto que eu queria refletir com vocês. Agostinho, nas suas confissões, ele escreve num determinado ponto assim: Deus, onde você estava quando eu pecava? E Agostinho teve uma vida muito pervertida antes da sua conversão. E ele escreve, Deus responde: Agostinho, eu estava presente a ti, mas você estava ausente de mim. Se você não percebe a presença de Deus na sua vida, é preciso que você sonde o seu coração. Depois de ter sondado a sua fé, sonde o seu coração para ver se há em você algum caminho mau. Algo que você tem vivido que tenha impedido, não tenha tirado de você o Espírito, porque nós cremos, a nossa doutrina crê que se você é salvo, salvo eternamente. Mas você não tem sido percebida em você a presença de Deus, porque você tem andado por caminhos que não refletem o poder e a presença dele. E por isso ninguém percebe. E se você não sente a presença de Deus e as pessoas não percebem a presença de Deus na sua vida, quando a gente se reúne como igreja, ninguém vai perceber nada. A gente se torna uma igreja fria. E para trazer clareza para vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33 é parte de uma história muito triste na vida da nação de Israel. O contexto inteiro começa antes, mas a gente não vai ler tudo, para que a gente seja bem objetivo. No capítulo 32, você vai ver aquilo: Moisés subiu no Monte Horebe para estar diante de Deus e estava demorando muito para vir. E Deus tratando com Moisés. E Deus escreve nas pedras as 10 palavras que nós chamamos de 10 mandamentos, mas como Moisés demorava muito para voltar, o povo chegou a Arão e disse: Arão, esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu com ele, subiu e não voltou mais.
faça para nós um Deus para que a gente possa adorar. E Arão recolheu entre as pessoas objetos, utensílios de ouro, brincos, anéis, mandou fundir e fez um bezerro de ouro. E o povo dançava diante daquele bezerro de ouro. E Moisés estava lá diante de Deus e Deus sabia o que acontecia. E Deus disse que ia destruir aquele povo, que de Moisés faria um outro povo para si mesmo. Mas Moisés intercede por eles. E a gente sabe da história, quando Moisés desceu, ele ficou irado, quebrou as duas pedras e várias pessoas morreram naquele dia. Mas depois a gente vê aqui no capítulo 33, a partir do versículo 1, escrito o seguinte: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Agora perceba, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está dizendo o seguinte aqui para Moisés: eu prometi que levaria vocês até essa terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e eu cumprirei a minha parte nessa promessa, mas eu não irei com vocês. Eu mandarei um anjo. E olha que um anjo para nós talvez fosse o suficiente para que a gente conseguisse muitas coisas. Nós sabemos, pelo que a Bíblia diz, do poder de um anjo. Mas algo era muito importante: Deus mandaria um anjo e os levaria lá, mas ele não iria com o povo. A perda da presença de Deus. Era isso que estava acontecendo. E por que eles perderam a presença de Deus? Porque eles tinham pecado. Mas não é simplesmente um pecado de idolatria. E se a gente for pensar nesse contexto de idolatria na nossa vida, a gente pensa assim: nós somos todos crentes, e quando a gente fala de idolatria dentro do contexto brasileiro, a gente pensa assim em imagens, em pessoas que se prostram diante de todo tipo de imagens. Esse é um tipo de idolatria. É quando você reduz o Deus, Criador de todas as coisas, a uma imagem de algo criado. E o que eles fizeram aqui foi isso. Eles simplesmente reduziram o Deus Criador de todas as coisas a uma imagem de um bezerro de ouro. Mas existe um outro tipo de idolatria, que é muito mais comum no nosso meio. É quando nós transformamos a obra criada em nosso Deus. É quando eu e você transformamos o nosso dinheiro, por exemplo, no nosso Deus. A gente transforma o nosso marido, a nossa esposa, nosso namorado, nossa namorada, nossos filhos, nossa casa, nosso carro, nosso tudo no nosso Deus. Eles passam a governar a nossa vida. Esse é o tipo de idolatria mais comum que a gente vê no nosso meio. E é um tipo de idolatria muito fácil de nós entrarmos nela. Porque nenhum de nós aqui é chamado a simplesmente desprezar tudo isso. Muito pelo contrário. Deus diz que, por exemplo, os nossos filhos são herança de Deus para nós. E que nós devemos cuidar muito bem deles, nós devemos dar o nosso melhor para eles. Deus diz que o relacionamento marido e mulher é um relacionamento de uma só carne. Os dois se tornam um só. E, portanto, tem que viver realmente um cuidando do outro. Mas o problema não é isso. O problema é quando isso passa a mover tudo da nossa vida. Quando nós passamos a ser governados por isso. E as coisas materiais é muito fácil. Porque ter dinheiro, ganhar dinheiro não é ruim. Eu desejo isso para a sua vida. Desejo que Deus lhe abençoe, que você tenha muito sucesso em tudo. E que você ganhe muito. Mas que isso não seja o Senhor da sua vida. Que se Deus te chamar de alguma forma a usar tudo que Ele tem te dado para abençoar vidas, que isso seja assim feito. Uma vez
estava pensando sobre essa situação e em algo que a gente fez num acampamento, em que teve um jovem que se converteu no acampamento, e passou assim na minha cabeça, e depois de ter pensado, ter feito o acerto lá do acampamento, todo o custo, eu pensei, quanto vale uma vida? Quanto vale a salvação de alguém? Eu diria para você que quanto mais você conhece de Deus, você poderia responder, vale tudo aquilo que eu tenho e um pouco mais. Se você tem um filho que não tem andado nos caminhos da fé e eu te perguntar, quanto vale a salvação do seu filho? Talvez você responda, se o seu relacionamento com Deus tem sido grande, vale tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. Porque eu entendi o Evangelho e eu sei que se o meu filho não se converter, eu estarei eternamente separado dele. Vale tudo. Eu entrego tudo por isso. E aqui a idolatria do povo tinha feito a separação de Deus entre eles e Deus disse, não vou mais. Por isso que a maior necessidade que nós temos, e você vê, se nós estamos fazendo aqui uma igreja e nós queremos alcançar pessoas, eu tenho a convicção disso, que não foi por tudo que foi construído aqui que nós vamos fazer diferença. Se Deus não estiver conosco nessa caminhada, nós não conseguiremos. Nós vamos bem no começo, todo mundo animado, lugar novo, né? Som novo lá em cima, né? Tudo bem, legal, conforto, mas isso passa. E quando isso passa, o que fica é aquilo que é eterno e é a presença de Deus em nós. Se Deus não se manifestar com poder no nosso meio, nós não atingiremos pessoas. E se existe idolatria no seu coração, no meu coração, nós temos que nos arrepender diante de Deus. E é interessante o que você lê na doutrina bíblica, porque a idolatria era sempre acompanhada de imoralidade. Toda vez que o povo se perdia em idolatria, o próximo passo era imoralidade. As coisas vêm numa sequência, a ladeira abaixo, é o que acontece. Por isso que a nossa necessidade é da presença manifesta de Deus em tudo aquilo que a gente fizer. Mas como? Como que acontece? Como que o texto nos mostra isso aqui? Como que deve ser feito para que isso aconteça? É necessário que haja uma busca. Veja aí no capítulo 3 de Êxodo 33, no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 15. Continuando a história. Então Moisés lhe declarou a Deus, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com, como se saberá que eu e o povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés, ao ouvir de Deus isso, disse, se o Senhor não for conosco, não nos mande, porque nós não podemos ir sem a tua presença. Se você não tem sentido a presença de Deus na sua vida, se você não sente essa presença aqui no nosso meio, o primeiro passo para você é que você tem que buscar por isso. E Moisés buscava por isso. Moisés buscava. Eu preciso buscar a presença de Deus. O profeta Jeremias escreve no capítulo 29, versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui ele está escrevendo num contexto da profecia do que acontecia com o povo, que aconteceria com o povo que tinha ido para a escravidão na Babilônia. Buscar a Deus é algo que tem que ser feito de todo o coração. Para ser feito de todo o coração, eu tenho que entender quem Ele é. Eu tenho que entender que eu preciso dEle e eu não tenho que ter barreiras para isso. Isso é muito difícil hoje em dia. A gente vive hoje na era da autossuficiência. Quando eu acho interessante, a dona Lourdes está aqui, às vezes ela conta umas histórias para a gente do tempo dela, que era jovem lá em Passa Quatro, Virgínia, era a dona Lourdes. E a dificuldade que se tinha para alguma coisa era muito grande.
Você imagina o que deveria ser no tempo dos 20 anos da Dona Lourdes de sair de Passa Quatro e vir para Taubaté, né, Dona Lourdes? Devia ser assim, você precisava planejar uma semana para fazer isso. Hoje em dia, a facilidade que a gente tem nos levou, por uma série de razões, a um nível de autossuficiência que às vezes a gente entende o seguinte: se Deus não atrapalhar, está tudo bem. Meu casamento está ok, meu dinheiro está ok, está tudo bem, se Deus não me atrapalhar, está bom. Às vezes a gente percebe os nossos distanciamentos de Deus quando essas coisas faltam. Quando às vezes a saúde vai embora, quando o dinheiro acaba, quando o casamento se destrói, aí nós entendemos aonde que nós colocamos a nossa confiança. É preciso que a gente busque a Deus, e se você buscar a Deus de todo o coração, você terá um encontro com Ele. Porque no versículo 17, você vê Deus respondendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu conheço pelo nome. Aqui tem algo que eu acho muito importante para mim e para você que tem algum papel de liderança dentro da igreja, dentro da sua própria casa. Você vê que Deus responde aqui ao apelo de Moisés dizendo: eu vou com vocês. Eu vou com vocês porque eu te conheço. E quando você conhece a história da igreja, você vê relatos de grandes coisas feitas na obra de Deus através da sua igreja, que começaram muitas vezes por uma pessoa que se colocou diante de Deus e buscou a sua presença. E a presença de Deus na vida dessa pessoa começou a contagiar todos em volta. Às vezes a gente passa dentro das nossas casas situações difíceis. Existem mulheres que têm os maridos que não são convertidos, maridos que têm esposas que não são convertidos. Difícil. Como conviver com isso? Busque a presença de Deus na sua própria vida. E creia que o poder de Deus presente em você é capaz de transformar a sua casa. Mas isso precisa de alguns passos. E é preciso, primeiro passo, você volta agora um pouco o texto aí do capítulo 33, no versículo 4. O versículo diz o seguinte: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, e que palavras? Quando Deus disse que não iria com eles, começou a chorar. O povo começou a chorar quando ouviu que Deus não iria com eles. E começou a chorar aqui, ele tem para nós uma mensagem de um arrependimento sincero. Realmente o povo se arrependeu daquilo que tinha feito. O povo se lembrou de quem era o Deus que tinha tirado a eles do Egito, que tudo aquilo que Deus tinha feito no meio deles, e o povo se arrependeu. Um arrependimento sincero. Mas não é só isso. Na sequência do versículo, você vê a partir da segunda metade do 4. Termina assim dizendo: ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Deus tem alguma coisa contra enfeite, brinco, colar e tal? Não. Isso aqui é um texto que nos mostra que existem coisas que nos tiram da presença de Deus. E aqui, os enfeites foram um instrumento que eles usaram para derreter, fundir e fazer um ídolo. Isso pode ser aplicado na minha vida e na sua vida, que existem pessoas que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. E o que eu preciso para poder estar na presença dele algumas vezes é me distanciar de pessoas ou de coisas que têm me afastado da presença dele. Então eu tenho que primeiro buscar, e para buscar eu tenho que querer isso. Se eu tenho algo a ser arrependido, eu tenho que me arrepender. E se tem alguma circunstância na minha vida que tem me tirado da presença de Deus, eu tenho que abandonar isso. Eu me lembro quando eu fazia discipulado com um rapaz, muitos anos atrás, ele chegou para mim e falou: consegui um emprego. Eu falei: que bom. Ele já tinha um emprego, falou: consegui um emprego para ganhar mais. Eu vou sair do meu emprego e vou ganhar mais. É mesmo? Que bom. Onde você vai trabalhar? Vou trabalhar numa outra farmácia. Ele trabalhava numa farmácia na época.
Eu falei, nossa, que bom, você vai ganhar mais, isso é muito importante para sua família. Eu falei, só tem um problema, que eu não posso mais participar de célula de culto, porque eu vou trabalhar toda noite e todo domingo. Eu olhei e falei, isso não é bom. Isso não é bom, porque eu conheço a sua vida e sei da dificuldade que você tem enfrentado para poder andar na fé. Se você dissesse para mim, eu estou desempregado e eu preciso desse emprego, eu diria para você, tá bom, pega o emprego e eu vou andar junto com você. Nós vamos fazer estudo bíblico mais perto, eu vou andar com você para você pagar suas contas e você conseguir depois trocar esse emprego. Mas você tem emprego, você está querendo melhorar de vida, e para melhorar de vida você vai piorar na única coisa que você não podia piorar? Quantas vezes coisas que a gente tem na nossa volta, amigos, a juventude é muito cheia de amigos bacanas e todo jovem gosta muito de amigos, mas quantos seus amigos têm te influenciado muitas vezes para longe do Evangelho? Se eu quero a presença de Deus manifesta na minha vida, o poder de Deus próximo de mim, Deus não está dizendo que eu tenho que me afastar e que me isolar do mundo, mas Ele está dizendo que se existe algo ou alguém nesse mundo que tem te tirado da presença dEle, é melhor você deixar isso e ficar na presença de Deus e só voltar para isso quando você estiver pronto. Muitas coisas têm agido no nosso meio para isso, e é preciso que a gente tome uma atitude. Se a gente quer a presença de Deus no nosso meio, é preciso que a gente se santifique. Agora, como que Moisés buscou a presença de Deus e como o povo buscava isso? No versículo 7 a gente vê assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E por que do lado de fora? Porque tinha pecado no meio do povo. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Havia pecado no meio, quem quisesse encontrar Deus fora. E Moisés buscava, quando diz Moisés costumava, é que ele buscava constantemente. Aquele que é líder, se você é líder dessa igreja e você quer realmente que o poder de Deus seja manifesto no nosso meio, que a presença poderosa de Deus seja manifestada no nosso meio, é preciso buscar a presença de Deus constantemente. Se você quer isso na sua casa, é preciso você buscar a presença de Deus constantemente. E esse exemplo de Moisés era visto por todos, porque no versículo 8 você lê, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. A nuvem da presença de Deus era percebida, e as pessoas percebiam a atitude de Moisés, e todos eram levados à adoração a Deus. E todos se tomavam de alegria, porque a presença de Deus tinha voltado no meio deles, visto pela coluna de nuvem. E todos adoravam de pé. E quando você continua lendo, você vê que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés dizia para Josué, Josué, fica aqui, nós não sairemos da presença de Deus enquanto Ele não nos responder que irá conosco. Nós temos que agir da mesma maneira, porque a presença de Deus, irmãos, é percebida pelas pessoas na nossa vida. Logo depois que Deus diz a Moisés, no versículo 17, que iria com eles, você vê Moisés fazer um pedido a Deus. E esse pedido pode parecer estranho quando você lê e diz, então Moisés diz, peço-te que me mostres a tua glória. Existe uma explicação muito importante para isso, mas para que a gente não esteja, não vamos entrar nisso, mas eu só queria te dizer o seguinte, a presença de Deus em glória já foi mostrada a nós pela pessoa de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, você sabe que está dito, aquele
que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquilo que Moisés pediu, que queria ver a glória de Deus, e ele pôde ver Deus pelas costas, foi nos revelado através da pessoa de Cristo. Na medida em que nós buscamos cada vez mais a presença de Deus na nossa vida, Cristo é formado em nós e as pessoas podem ver a presença de Cristo em nossas vidas. E qual a consequência disso? O que muda na sua vida? Porque talvez você fale, mas tá bom, o que muda na minha vida? A primeira coisa que muda na sua vida é que você passa a ter direção. Se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que durante o Êxodo, a nuvem de Deus dirigia o povo. A nuvem andava durante o dia e o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E aí, no dia seguinte, a nuvem se movia, desmantava o acampamento e iam. Isso é um sinal da direção de Deus para nós. E você pode encontrar isso em muitos outros lugares das Escrituras. A gente, às vezes, não sabe o que fazer. A gente não tem certeza do que a gente vai fazer, vai dar certo ou não vai. Não existe garantia nenhuma de que vai. Mas a garantia que eu tenho é a seguinte: se Deus estiver conosco, eu pelo menos tenho paz de que eu estou fazendo o melhor a ser feito. Se vai dar certo ou não, nem sempre eu tenho controle. Eu posso estar fazendo a vontade de Deus e aparentemente está dando tudo errado. Mas se eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, eu devo perseverar. A vontade dele me dá direção. A vontade dele me dá segurança. Nós vivemos num tempo de aflição, de ansiedade, de depressão, de uma série de coisas, e a presença de Deus nos dá segurança. Se eu estou lutando contra isso, eu tenho que buscar mais a presença de Deus na minha vida, porque ela vai me dar segurança. A presença de Deus vai nos dar segurança de que aquilo que nós fizermos aqui será se for segundo a vontade dele, prosperará. A presença de Deus poderosa na nossa vida nos dá poder. Poder não para fazer coisas inimagináveis como você imagina, porque às vezes a gente, quando fala do poder de Deus, você pensa muito no extraordinário e você esquece de perceber que Deus age muitas vezes nas coisas ordinárias do dia a dia, nas pequenas coisas. Mas se você quiser histórias bíblicas sobre isso, basta você ler a história de Abraão, Moisés, Josué, Gideão e uma série de outros, Jeremias, e você vai ver que a presença de Deus, Deus dizia: vá que estou contigo. Isso dava poder para vitórias, poder, mas dava um poder muito maior, que é o poder do testemunho. Porque todas as vezes que Deus fazia grandes coisas através do seu povo, o próprio Deus era visto, as pessoas reconheciam o Deus. Quando Josué chegou às portas de Jericó, todos temiam, porque sabiam que o Deus daquele povo era poderoso. Agora, para nós como igreja hoje, o testemunho, ele é muito importante para aquilo que nós vamos viver. E a presença do poder de Deus, da presença do poder de Deus em nós, muito mais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós estamos finalizando na escola bíblica 1 Coríntios, e no capítulo 14 nós estudamos na aula passada um versículo muito importante, em que existe todo aquele contexto de Corinto, de línguas e tudo mais, e quando Paulo está corrigindo essa questão do dom do Espírito, ele diz aqui no versículo 24: mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, e adorará a Deus exclamando: Deus realmente está entre vocês. Não é uma questão da profecia, que quem teve aula lá sabe o que Paulo está querendo dizer aqui. Mas nós pertencemos a uma denominação que crê na manifestação de Deus através dos dons. Nós temos um símbolo da nossa igreja isso.
E às vezes a gente começa a viver um evangelho muito racional. Um evangelho da gente saber todas as respostas para todos os textos bíblicos. Mas o que no estudo do texto de Coríntios, Deus tem falado comigo, é que nós temos que buscar a presença de Deus em nós, a presença poderosa de Deus em nós, e que nós precisamos buscar que no nosso meio os dons espirituais sejam manifestos. Que cada um possa ser usado pelo Espírito conforme lhe apraz, conforme apraz ao Espírito, mas para que os dons de Deus, os dons do Espírito se manifestem no nosso meio, atingindo a vida de todos aqueles que estiverem na nossa volta. E se isso acontecer, o que vai acontecer é o que está dito aqui que Paulo diz aos Coríntios. Eles dirão: Deus está presente no meio de vocês. E nós precisamos querer, nós precisamos buscar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos afastar daquilo que tem nos desviado do foco, e nós temos que buscar essa presença poderosa de Deus na nossa vida, a manifestação dos dons do Espírito na nossa vida para abençoar aquele bairro, esses bairros e todos aqueles que estiverem à nossa volta. No desejo sincero do meu coração, não é ter um lugar aonde a gente possa dizer que tem muita gente. Eu sempre falava assim, eu prefiro meia dúzia que esteja realmente entendido o Evangelho, tenha abraçado a causa e queira realmente fazer diferença na vida de outros, do que um grupo enorme de pessoas em que a gente tem que sempre estar arrastando as pessoas. Eu queria que cada um de vocês colocasse a sua vida diante de Deus e buscasse a presença de Deus na sua vida e buscasse tudo aquilo que Deus promete, porque existem várias promessas de Deus para isso, mas principalmente a promessa do Espírito que habita em você que crê e que pode ser usado para transformar a vida da pessoa que está do seu lado, que pode abençoar a vida de todos aqueles que entrarem aqui e pode ser o ponto de transformação desse lugar onde a gente vem. Isso não está no meu controle, não está na minha vontade. A única coisa que eu posso é estar junto com vocês nisso tudo. O que nós, como liderança dessa igreja, se você de alguma forma é líder de uma célula, se você tem algum ministério nessa igreja, o que o texto está pedindo aqui é que você seja o primeiro a se colocar diante disso. E que as pessoas que estão junto com você possam ver isso na sua vida. Que essa transformação possa acontecer com cada um, porque se acontecer com cada um, vai acontecer o que o pastor Manuel falou aqui antes de eu subir: vidas transformadas. A sua vida será transformada pelo Espírito. E na medida que a sua vida for transformada pelo Espírito, você será usado na transformação de outros. Por isso eu queria encerrar pedindo a você que fizesse uma breve reflexão e rápida na sua vida. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Pode ser que você não tenha sentido a presença de Deus na sua vida porque você não tem um relacionamento com Ele. E por que você não tem um relacionamento com Ele? Porque Cristo não é o centro da sua vida. E às vezes, irmãos, como nós fomos criados para um relacionamento com Deus, é isso que a Bíblia nos ensina, a gente tem vivendo uma vida cansada. A gente vem tentando e parece que nos falta sempre algo. Eu queria te dizer que falta sim algo na sua vida. E o que falta na sua vida é Cristo. Então, se você tem vivido essa vida cristã rasa, ou não tem vivido nem vida cristã, você tem vivido uma vida rasa, espiritualmente rasa, e você quer realmente ter uma mudança na sua vida, a única coisa que eu posso te prescrever é assim: Cristo é a solução para a sua vida. É isso que você quer para você? Você quer mudar aquilo que você vem tentando até aqui e não tem dado certo? Você quer a presença de Deus agindo na sua vida, a presença de Deus agindo na sua vida através de Cristo? E que aí o convite que eu te faço é para que hoje, aí mesmo no seu lugar, você, no seu pensamento, se coloque em oração e você peça isso a Deus. Nós vimos aqui que Moisés pedia e que
Deus ouvia, fala, mas era Moisés, mas no tempo da nova aliança, Deus te ouve, porque a ação de Deus na sua vida vai fazer com que você se coloque diante dele e ele transformará o seu coração. Agora, se você já é crente e não está sentindo a presença de Deus na sua vida, o meu convite para você hoje é que você se acerte com Deus. Que você hoje peça pela presença dele na sua vida, se colocando não para que você seja uma pessoa bem vista por todos, mas para que você seja instrumento para a transformação de todos aqueles que Deus trouxe aqui. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé, ainda em oração, e eu vou orar por vocês, e eu queria que aqueles que quiserem consagrar a sua vida para uma dessas áreas, ou porque você nunca tomou uma decisão por Cristo, mas você queria hoje tomar essa decisão por Cristo, queria que hoje Cristo fosse presente na sua vida, eu te convido a vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. E se você já é crente e você tem vivido uma vida que você não sente a presença de Deus na sua vida, mas você quer voltar a sentir, você quer voltar a ter o relacionamento que você sempre teve, que você também saia e venha aqui na frente que nós vamos orar por você. E depois, quando eu terminar tudo isso, nós oraremos pelas suas vidas e nós continuaremos caminhando junto naquilo que Deus vai fazer aqui. Amém? Enquanto toca esse cântico, se você quiser alguma dessas duas coisas, que você venha até aqui para que a gente possa orar por você. Amém? Yeah.
obrigado por esse primeiro culto que nós celebramos aqui nesse lugar, que seja um lugar que realmente só o seu nome seja cultuado, que tudo aquilo que não venha do Senhor seja calado pelo poder do Teu Santo Espírito, da Tua presença. Senhor, abençoa-nos a todos nesse domingo, que cada um possa sair daqui hoje querendo buscar cada vez mais a Tua presença santa em nossas vidas, possa ter a sua vida transformada pela Tua presença e dessa forma transformar a vida de todas as pessoas. Senhor Deus, o Senhor sabe que nós não podemos nada em nós mesmos. Se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos. Por isso eu clamo pela Tua presença no meio dessa igreja, para que ela possa fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos, que vocês tenham um domingo santo e que a gente possa continuar a nossa obra, porque ainda tem muita coisa para fazer nesse lugar. Amém.